Boa noite, amigos. Graça e paz de Jesus a todos vocês. Hoje nós estamos fazendo essa live para lembrar do Senhor Jesus, comemorar a sua ressurreição. Parecia que tudo estava perdido para os apóstolos, diante de uma quinta-feira tensa que foi, onde eles estavam tensos, pensando, reflexivos, Judas traindo, aquela tensão emocional profunda, triste, que abala qualquer um, né? Aí vem uma sexta-feira, aquele sofrimento de Jesus todo. E aquela correria, de um lado Pedro o negando, de outro lado os discípulos fugindo, todos com medo, muito medo mesmo de morrer, que afinal de contas o herói, o mestre, né, o chefe, Jesus, estava sendo preso e ia ser morto. E a multidão gritando, e aquela coisa toda, o alvoroço total. E Maria, né, a mãe sofrendo, a Maria Madalena sofrendo, as amigas de Jesus, Marta, Maria, tanta gente. João, que ficou ali aos pés da cruz, junto com Maria e as outras Marias, e Marta, vendo aquele sofrimento e vendo o seu mestre sendo morto, os sonhos sendo morto. Já pensou? Você tem um sonho, vivenciou um sonho há alguns anos, 3 anos, como no caso dos apóstolos, e de repente tudo vai mudar. Por mais que Jesus tenha dito para eles que haveria isso, mas eles não entenderam, porque não dá para entender assim naquela época. Jesus, o Messias, o Rei, né, o Deus vivo, morrer numa cruz. É uma coisa assim que muito difícil de compreender. Hoje a gente lendo é fácil, né, mas naquela época, os apóstolos, para conhecer isso, entender isso, é muito difícil. É muito complicado. Então tem coisas que a gente não entende mesmo, sabe? Tem coisas na vida da gente que a gente está passando que não entende. A Semana Santa é muito importante por causa disso, porque foram fatos que aconteceram na Semana Santa que é o que acontece com a gente. É o que acontece hoje. São fatos que acontecem no dia a dia da gente. Aquela quinta-feira tensa, é umas quinta-feira que a gente vive de vez em quando durante o ano, onde a gente está tenso, onde tem coisas sérias para resolver, onde vem um momento de tristeza, onde vem um abalo emocional, aquela história de a gente saber que pode perder aquela pessoa que está doente. Jesus estava ali dizendo que ia morrer, né? E ali ficou tenso. De repente uma ceia, onde estavam celebrando, não estavam mais celebrando, eles estavam tenso, vendo Jesus falar aquelas coisas todas, e Judas já esperando o momento certo de traí-lo, enquanto uns estavam tensos, preocupados, que ali, ó, na mesa ali, existia os apóstolos que era uma diversidade. Por exemplo, estava pensando no dinheiro que ia ganhar quando entregasse Jesus, que era Judas Iscariotes. E isso você vai colocando na sua vida, ao seu redor, no seu meio, vai ter pessoas interesseiras, vai ter pessoas que não te amam, vai ter pessoas que querem te vender mesmo, pessoas que querem te entregar, às vezes no trabalho, na família. Tem gente que te entrega, né? Então na mesa é a mesa da quinta-feira à noite, é a mesa da vida da gente, entendeu? São arquétipos, ou seja, aqueles personagens somos nós. Então, tem um Judas na vida da gente, sempre vai ter, no trabalho, na família, até gente próxima demais da gente, que pessoas que a gente pensa que está com a gente, e quando olha está falando da gente, né? Às vezes é um cônjuge até, o próprio cônjuge, quantos cônjuges não falam do outro, né? E espalha para as pessoas, aí a pessoa nem imagina, só que Jesus estava ali e sabia tudo, de tudo Jesus sabia. De tudo que se passava, mas ele não deixou ser levado pelas circunstâncias adversas. Jesus, ele era o que era, independente do que viesse a acontecer.
Independente de qualquer coisa, Jesus não perdia o brilho. Isso é um ensino para a gente. Ó. Nós estamos na vida, nós estamos diante de pessoas, nós estamos diante do mundo, estamos diante de tantas coisas, mas o nosso brilho, a nossa integridade, a nossa espiritualidade, o nosso testemunho, o nosso amor a Deus não pode ser abalado por nada, porque hoje as pessoas são muito fáceis de ser abaladas, por qualquer motivo, por qualquer coisa, perde a graça, né? Se zanga rápido, se ira rápido, não é? Todo mundo fica pisando em casca de ovos, casca de banana, né? E por aí vai. Por quê? Porque qualquer coisa muda, se transforma, e a Bíblia diz que a gente tem que ter domínio próprio, a gente tem que ter estabilidade emocional, espiritual, né? Que nós precisamos ter para provar que somos seguidores do Mestre de Jesus, porque ele estava aqui, ó, provando isso. Judas estava ali, ele estava o tratando como um amigo. Judas estava ali, ele molhou o pão ainda com vinho e deu a Judas. Ou seja, ele queria dizer assim, cara, tu pode mudar ainda. Tu não precisa terminar a tua vida assim não, desse jeito não, sabe? Você pode mudar. É isso que a gente diz para tanta gente, né? E a gente diz para a gente mesmo. Eu não preciso morrer com os defeitos que eu tenho hoje, não. Eu posso mudar, né? Eu posso mudar a minha vida, eu posso melhorar hoje, para segunda-feira amanhecer melhor. Há sempre uma chance. É isso que Jesus quis passar naquela quinta-feira para Judas. Ó, tu tá certo que vai fazer isso, mas tu pode mudar. Eu estou te dando pão aqui, ó, com pinho, estou molhando o pão para você. Eu estou te chamando de amigo. Eu estou falando aqui umas coisas aqui importantes, que são palavras de vida eterna, pode tocar você, você querer mudar. Eu estou fazendo o que eu posso aqui para você. Mas você continua irredutível, você continua duro, você continua, né, pedrado, o coração está vendido. Muitas vezes as pessoas estão assim, coração petrificado, pedrado, apedrejado pelo ódio, apedrejado pela raiva, apedrejado pela ambição, apedrejado por tudo, e vira uma muralha. As pessoas estão se tornando umas muralhas, porque primeiro que ninguém pode penetrar, né? Ninguém pode chegar perto, ninguém pode ir aonde a pessoa não quer, porque se mexer com o brilho da pessoa, a pessoa elimina e descarta automaticamente, como se nunca tivesse existido na sua vida. E isso é o ser humano. E a gente tem que saber conviver com essas coisas, porque nós estamos no mundo, nós estamos na vida. A vida é essa, não tem outra. A gente precisa viver. Aquela mesa, aquela ceia, foi tensa, foi muito tensa. Do outro lado tinha o João, tinha Pedro, né? Tinha Tomé, tinha tanta gente ali que estava tensa, pensando, por que ele está dizendo essas coisas? Não estou entendendo. Se ele veio para salvar, como é que ele vai se entregar? Porque ninguém tinha essa teologia, né? Teologia da salvação lá não. Eles entendiam aquelas coisas que Jesus dizia pouco entendiam. Jesus mesmo disse assim, eu não vou dizer tudo que eu tenho para dizer, que vocês não vão entender mesmo, vocês não vão aguentar. E eles não estavam compreendendo aquela situação. Essa situação é a nossa situação. A situação da gente que chega, tem dia que a gente diz assim, puxa vida, não estou entendendo por que a situação está desse jeito. Estava tão tranquilo. Jesus estava andando comigo ali nas ruas de Jerusalém, Jesus estava... E agora ele está com essa conversa, ele está com essa... Ele veio lá do Getsemane, né? Tenso, suou sangue, muito tenso. Aí volta de lá, a gente vai aqui, prepara a mesa da ceia, ele continua tenso. O que é isso que está rolando? O que é isso que está acontecendo? Por quê? Né? Tantos porquês que a gente tem, já prestaram atenção a isso? É tanto porquês que a gente tem dias que os nossos porquês tá enorme. Intensifica. Mas por que continua isso acontecendo? Por que o meu coração ainda está assim? Mas por que eu não mudo? Mas por que é que eu ainda... Né? E por quê? E por quê? Era a noite do porquê. Começou no Getsemane, Jesus se abrindo para Deus, depois sendo consolado pelos anjos, e os discípulos dormindo tão cansados que estavam. É assim, né? Aliás,
Me perdoe, eu confundi aqui as coisas, e foi depois, né? O Getsemane. Mas aquela noite, o que eu quero dizer é o seguinte: o Getsemane foi a mesa da ceia e a traição de Judas e a prisão de Jesus. Ou quinta-feira que eu vou te contar, viu? Essa quinta-feira, eu acho que ninguém queria para si uma quinta-feira dessa. Eu vou colocar só aqui o carregador, porque eu estou sentindo que algo está prestes a acontecer aqui. Eu vou tirar até do pedestal, porque é o jeito. Não vai dar para pregar com o pedestal não, porque eu vou ver aqui o que é que eu posso fazer. Eu peço licença a vocês um minutinho, mas eu esqueci que a gente tem uma mania de quando o culto não acontece, a gente faz uma live, né, para compensar. Só que hoje deu um branco. Será que foi aquela quinta, hein? Deu um branco. Acontece na vida de todo mundo, dá um branco. Não deu um branco, foi uma irmã que me lembrou. Pastor, e o culto? Deve ser culto, que culto? Olha, hora que culto, né? Hoje é domingo, choveu e a gente está aberto e não teve como fazer o culto. E eu sempre faço a live, então, mas só justificando, né? Então estamos aqui de novo. Então aquela quinta foi uma quinta que é uma quinta que de vez em quando acontece na vida da gente. Você já passou uma quinta assim? Já aconteceu uma quinta-feira dessa tensa na sua vida? Com certeza, né? E talvez esteja acontecendo agora com você, essa quinta-feira da tensão, do abalo emocional, do medo, da angústia, da decepção de ver alguém que vai te trair, descobrir a traição, da decepção de alguém que estava te enganando, né? Da decepção de alguém que disse que eu morro por você como Pedro e vai trair já já, que Jesus sabia tudo isso, né? E da tristeza, da dor de um homem, de um Deus que fez tudo pelaquela humanidade e faz até hoje, fez tudo para aquelas pessoas caminhando nas ruas de Jerusalém e de cidades circunvizinhas, curando, libertando, e a grande parte delas vão já já, que ele sabia que ele era Deus, vão já já gritar: crucificam, crucificam, crucificam. É difícil. A quinta que Jesus passou não foi fácil, não é fácil. É muito difícil essa quinta de Jesus. E Jesus deixou para nos ensinar que quintas como essa pode acontecer e acontece, infelizmente, na nossa vida. É ver uma pessoa que está morrendo no hospital, nossa. É ver uma pessoa nossa envelhecendo, a gente sabendo que os dias estão menores, que a convivência com essa pessoa, na probabilidade, né, vai ser menos, pode até não ser, né? A gente pode até morrer antes de uma pessoa mais velha da gente, pode, mas eu estou falando de probabilidade. É mais provável que alguém que a gente ame, que tenha os 60, 70, 80, 90 anos, morra mais cedo do que você que tem 30, né, 35, 20. É bem mais provável. E esse era o clima da quinta-feira. Que essa quinta, Deus possa nos dar muita força para saber viver essa quinta-feira. Porque essa quinta-feira ela é inevitável nas nossas vidas. Eu passei o ano passado por uma quinta dessa, quando a minha mãe se foi e passou uns dias no hospital. E eu sabendo que ali ia, né? E se ela ficasse, ia ser até pior para ela, porque ela estava com câncer que ainda não tinha se manifestado. Aí eu imaginando tudo isso, mas só Deus sabe de tudo, né, queridos? Então, estejamos preparados para as quintas-feiras santas. Para as quintas-feiras onde Deus quer trabalhar dentro da gente. Deus não abandona a gente, Deus trabalha na gente. Na dor, no deserto, nas quintas-feiras que Jesus passou. Tudo isso, Jesus passou para nos ensinar que dá para passar. Usando as armas que ele usou. Não perder o coração por causa de nada. Não deixe que nada venha tirar a tua paz. Não deixe que nada venha tirar a tua integridade. Não deixe que nada venha tirar a tua paz de espírito, né? A tua postura como servo e serva de Deus. Não permita que nada disso venha tirar você do foco. Não saia do foco, ou seja, não desça da cruz. Não desça da cruz. Nada fez com que Jesus deixasse a cruz ou descesse da cruz.
ele ficou até o final. Sabe qual é o segredo da vitória? É a perseverança. No meio da perseverança, a esperança. E no meio da esperança, a certeza da vitória. Que está fazendo o que está certo, que é o certo. Que está fazendo o que é que Deus quer que faça, a vontade de Deus. Então, deixando agora essa quinta que eu falei com calma, sem pressa, de lado, a gente entra na sexta. Sexta de dor. Tem sextas na vida da gente que é dolorido, muito dolorido. Talvez sejam os últimos minutos que aquela pessoa você vai ver. Talvez você vai estar nos últimos momentos de uma pessoa que você ama muito. Ou talvez o teu relacionamento está nos últimos momentos. Lá para as 3 horas da tarde acaba. É o último suspiro. Você está assim, está só esperando o último suspiro, infelizmente. Há pessoas que estão assim. Já outras pessoas dizem que não sei se vai ser nessa sexta, entre aspas, né? Mas eu estou sentindo que alguma sexta vai acontecer, porque não está dando para continuar, não. Não está dando para continuar. Esse relacionamento, esse meu trabalho, essa minha convivência, seja lá o que for. Ou então você com você mesmo, não está dando para me aguentar. Né? Eu estou sem me aguentar. Eu estou cansado, cansada. Porque nada muda. Né? É uma rotina que não acaba nunca. Conviver com pessoas é tão complicado. Cabeças diferentes, pessoas diferentes, pensa diferente, exige diferente, cobra diferente. Hoje eu mandei um texto para os pastores. Mandei por mandar, porque às vezes nem adianta mandar, porque as pessoas às vezes lêem, mas não entendem, né? Eu já prestei atenção a isso. Mandei um texto tão legal, falando de pastor para pastor. Eu fiz um texto e mandei organizar o texto e saiu de pastor para pastor, abrindo o coração, né? Falando da dificuldade que a gente tem em lidar com seres humanos, que é muito difícil. E conviver com seres humanos. Isso é em todo canto. Ser pastor, ou pai de família, ou patrão, seja o que for, né? Ou um governante. É difícil. É difícil a convivência, porque os seres humanos, as cabeças tudo diferente do outro. Cada um tem seus complexos, seus traumas, seu tudo. Aí depois descarrega uns com os outros. É uma loucura. Ninguém entende ninguém, ninguém compreende ninguém. É complicado demais, sabe? E às vezes cansa. Às vezes dá vontade de chutar o balde, como diz o ditado, né? Mas eu coloquei o texto e é o que eu estou dizendo agora, né? Que tem sexta que a gente está já para chutar lá no balde. Porque é uma sexta de dor. De gente lá que tinha sido curado, gritando, crucificam, matam. Aí, cadê? Tu não é Deus não. E Jesus olhando assim, rapaz, é fogo, viu, meu querido? É dose. Você vê essas coisas, gente que você ajudou, gente que você apoiou, gente que foi... Você chegou junto e agora... zombando de ti, ironizando, desprezando, descartando, com desdém, com descaso, te ignorando, te desprezando, como se você não tivesse sido nada na vida. Se prepare para as sextas-feiras, né? Por isso que a gente tem que caminhar de forma equilibrada. Tem gente que fica tão dependente emocional de relacionamento sentimental que acaba quebrando a cara, porque eu me doei a vida inteira, meu Deus, eu fiz de tudo. Para que você foi se dedicar todo assim? E achar que a pessoa era insuperável. E achar que a pessoa era tudo, porque tudo é Deus. Esqueceu que a pessoa é um ser humano, né, que pode deixar de gostar de você, pode deixar de não querer mais, nem a sua amizade. E aí você se mata, se dedica demais. Meus queridos, se não houver equilíbrio nessa vida, a gente vai ser um eterno frustrado, um eterno doente das emoções, uma pessoa eternamente magoada, né? A gente tem que desacelerar esses processos de esperar muito dos outros, se dedicar muito aos outros, não, amar o próximo e tudo, mas bem que a Bíblia diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Olha, em primeiro lugar é você. Glória a Deus, está dizendo você em primeiro lugar. Aí tem gente que se aniquila todo por causa dos outros. Não, sabe?
Jesus teve que morrer pelos outros porque ele era o único que podia morrer pelos outros. Era o único, ele era o Salvador, puro, santo. Mas nós podemos o quê? Nós damos a vida aos outros no sentido de como? De trazer a palavra, de instruir, é essa vida que a gente dá. Nós levamos a vida, nós damos a vida aos outros nesse sentido. Mas não porque a gente vai dizer, pronto, arranca meu braço. Não, não é isso. Isso aí é coisa de gente que vê as coisas literalmente, né? Que é um perigo isso aí. Não é assim, né? Todo exagero é errado, sabe? Toda cobrança, sabe? Não, tem gente que é assim. Quer dar um palpite a você, mas quer que aquele palpite você receba. Se não, aquela opinião. Se não, não... Aí se irrita. Não é assim, não é como você acha, não é como você quer. Do outro lado tem pessoas que pensam diferente. Do outro lado existem outras razões, né? Existe outro sistema por detrás, existe algo por detrás. Ninguém funciona da mesma maneira, nós funcionamos de formas diferentes. Então temos que aprender a conviver como Jesus conviveu nessa Semana Santa. Numa quinta-feira daquela, em tolerar os discípulos dormindo, no descaso, também eles estavam cansados, né? Depois ele está numa mesa com os seus discípulos e saber que aqueles caras, alguns deles vão sumir, a maioria vão sumir, só João vai ficar, outro vai trair, outro vai negar ele, outro e tudo, mas ele se manteve. Ou seja, Jesus entendia que os seres humanos são diferentes. Não é a opinião, o jeito que Jesus queria, 100%, nem ele conseguiu. Por quê? Porque não é assim. Ele fez seres humanos, né, que têm poder de decisão. Seres humanos que têm livre-arbítrio. Seres humanos que têm desejos e vontades. Seres humanos também que raciocinam, que pensam diferentes. Então Jesus soube conviver com as diferenças. E foi da melhor maneira possível. Ele sendo a verdade, ele sendo a vida, mesmo assim soube ouvir, soube entender, sobre conviver com aquela situação sem se ficar magoando, com raiva, sei lá o que, aquela coisa toda. Não, Jesus é o exemplo maior e esses dias da Santa Ceia nos ensina demais. Olha, se eu fosse falar hoje aqui para vocês sobre a Santa Ceia, quinta, pelo menos a quinta, sexta, sábado e domingo, eu teria que ficar o ano inteiro falando com vocês e tendo assunto para o outro ano entrar. Glória a Deus, porque Jesus realmente é o fonte de água viva. Tem muita fonte jorrando dele. Então, na sexta-feira vem esse período, que a gente precisa também saber que não é difícil a gente passar por uma sexta-feira como passamos uma quinta. Ela acontece. E ela vem. Pior, não pede licença, ela acontece do nada. Às vezes você está num dia tão tranquilo, tão pai, que termina o dia você já está chateado, né? Estressado, algo acontece, alguma coisa, né? É normal, irmãos. Isso é a vida. Agora o negócio é você não pegar sua mente e ficar, sabe, se martelando por uma coisa. Tem gente que gosta, ama tempestade em copo d'água, mas tem prazer de sentir aquilo, sabe? De seu pai cria mares, cria vulcões, cria terremotos, cria tempestades, sabe? Problema psicológico, psiquiátrico, e que um bom tratamento pode resolver também, além da Bíblia Sagrada. Mas não sabe amenizar situações, como Jesus ensinou. Jesus estava diante, como eu falei, voltando de novo. Ele estava numa quinta tensa, sabendo que o cara ia trair ali, mas ainda tentou salvar Judas. Como eu falei antes para vocês. Quem não pegou no início, só mais tarde vai estar aí o vídeo. Pedro ia negar, mas ele não ficou lá dizendo, Pedro, daqui um pedacinho vai me negar, né, cara? Estou dizendo. Não. Ele não trouxe clima ruim para o lugar dele, não. Ele só está dizendo a verdade. Eu vou ser preso, vou morrer e tal, mas eu vou ressuscitar, não precisar, eu vim para dar vida eterna e tal. Entre notícias realistas e duras, ele trouxe também a esperança. É assim a vida da gente. A gente tem que ver a realidade, mas tem esperança. A gente tem que dizer algumas coisas sérias para alguém, mas lançando sempre no fim a esperança, né? Ou seja, aquela quinta não poderia terminar assim para Judas. Judas poderia ter mudado de ideia. Ele tinha um livre-arbítrio, ele tinha as vontades. Glória a Deus, aleluia. Pedro poderia muito bem sair dali e na sexta-feira não negar Jesus. Podia. A oportunidade está sendo na quinta. Hoje está sendo a oportunidade de você não fazer besteira.
de você evitar as áreas de risco, as besteiras, de coisas que você pensa em fazer, mas você vai pensar em Deus, você vai pensar, aí não vai fazer. Na quinta-feira Deus estava dando oportunidade de Judas não fazer. Na quinta-feira Deus estava dando oportunidade para Pedro não fazer. Na quinta-feira Deus estava dando oportunidade para os outros discípulos não fugirem. A quinta-feira era uma quinta da decisão. Mas na sexta começou a prática da realidade. A entrada de cena. Que foi onde Jesus, na quinta noite, né, foi preso e começou o sofrimento. Aí chama Sexta-feira Santa, da paixão. Por paixão, por amor, Jesus sofreu tudo isso por nós. Olhando as pessoas que tinham ajudado, dizendo, crucificam. Passando para os governantes, até os governantes diziam assim, rapaz, não tenho nada para fazer com esse cara não, manda ele para tal canto. Rapaz, ele não tem nada não, manda para tal canto. Cada um querendo tirar o time, por quê? Porque ele não tinha nada para condenar ele, não tinha nada para dizer que Jesus estava errado, tinha feito algo errado. E você, já passou por isso? Pessoas acusarem você, falam de você, dizem que você é assim, distorce todas essas conversas, distorce tudo. Aí a pessoa que te conhece bem diz assim, não, aquela pessoa não é assim não. Eu não tenho nada contra aquela pessoa não. Está vendo alguma distorção aí, alguma coisa aí, tá, alguma coisa errada aí. Rapaz, se resolva com ele, não é assim não. Né? Às vezes umas autoridades mundanas daquela, né, de Roma, tinha coragem de dizer isso, e muita gente que se diz crente não tem. Fica fofocando, falando mal do outro, compartilhando a vida do outro, não tem nada a ver com a vida do outro. E a Bíblia diz, não sofra como um intrometido. Olha, no Novo Testamento, viu? Não sofra como intrometido, como ladrão, como sei lá o quê, e nem como intrometido, se meter nos assuntos alheios. Sério, né? Então, pois é, muito sério, mas que parece que o crente tem dificuldade de entender isso, né? Quanto mais crente é, quanto mais anos de crente, parece que ele tem mais dificuldade de guardar a língua, de ler o texto de Tiago, né? Diz que a língua é um veneno. Não, tem mais dificuldade. O crente tem uma dificuldade enorme. O crente só não tem dificuldade de entender o seguinte, estava doente, foi curado. Estava sem dinheiro, hoje tem dinheiro. Estava isso aqui, hoje tem. Só dá bênção. Mas na hora que Jesus chega assim, eu quero que você mude aí dentro, eu quero que você mude esse temperamento, eu quero que você mude essa tua raiva, essa tua ira, esse teu temperamento explosivo, eu quero que você mude aí por dentro. Não dá não. Na quinta Jesus tentou isso, Pedro não mudou, continuou, só foi mudar ó, bem depois. Judas continuou, tanto que se matou. Os outros discípulos também ficaram tudo duro, Tomé nem acreditou na ressurreição lá na frente, teve que Jesus aparecer aí, não é? Tá vendo como é as coisas, né? É incrível como as coisas são e como se repetem as coisas. As coisas parecem que é assim, é um mundo dá muitas voltas, né? E parece que fica se repetindo as coisas. Então, muitas vezes Deus quer ver a mudança, mas você não quer mudar, não. Você quer as bênçãos de Deus, mas não quer a transformação radical. Você não quer alguém que olhe para você e diz, olha, senta aqui, por favor, olha, você está precisando nisso aqui, a transformação disso aqui, você está precisando. Vai se meter para tu ver, corre, vai. E outra coisa, quando você for falar com alguém, você tem que estar sabendo que a outra pessoa tem opinião diferente. E você não pode se irritar por causa da opinião do outro que foi contrária à sua opinião, entendeu? Entender as diversidades das pessoas. Pessoas são diferentes. Jesus soube conviver com isso. Sentou numa mesa que tinha traidor, tinha isso aqui, os caras iam correr e tudo, mas ele sentou, ele soube sentar. É muito importante a gente saber se situar nas situações, né? Na sexta-feira ele foi caladinho, viu tudo aquilo, traição e tudo, mas continuou sendo Jesus. Não saía nenhuma palavra ao contrário no sofrimento dele. Nada. Não saía nada de nada. Sofreu calado. Porque Deus já sabia, e ele sabia que era necessário. E queria deixar o exemplo para todos nós. 3 horas da tarde, o último suspiro. Mas antes disso, Jesus fez ainda morrendo. Quando a gente ama, a gente nunca desiste. Quando a gente ama, a gente não coloca obstáculos. Quando a gente ama, a gente não cria barreiras. Jesus mesmo sem o ar, estava puxando o ar, que todo dolorido, muito tempo, com os braços cruzados, com prego, então vocês já sabem. Vão na internet depois, vejam o relato de Jesus na cruz, como é, a medicina, como é que explica lá, que vocês vão ver que sofrimento ele teve. Mesmo ali, ele olhou para a mãe e olhou para o discípulo João e deixou que os dois ficassem
perto um do outro, um para cuidar do outro. João, aí está tua mãe. Mulher, aí está teu filho. Pronto. Cuidou deles. Morrendo. Sem ar. Aí um ladrão ficou ironizando com ele e o outro se arrependeu, ele salvou o ladrão. Aí ainda falou com o pai dele. Aí depois ainda perdoou todo mundo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Foi lançando o perdão para todos. E aí deu o último suspiro, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo aquilo numa cruz, nos últimos suspiros dele. Ele ainda fez tudo aquilo e muitas outras coisas mais, teve sede, né? E tudo. Esse controle emocional de Jesus chama a atenção de qualquer psicólogo, psiquiatra e psicanalista. É uma coisa impressionante. Todo mundo que estuda a ciência admira, quando vai estudar Jesus, fica encantado. Augusto Cury se converteu até, para Jesus, né? Não para a religião, mas para Jesus. Porque diz que é uma inteligência fora do comum. E é mesmo, é Deus, né? Então Jesus é esse, que dá exemplo de vida, de como viver, de como pisar no chão, de como confrontar a vida, de como enfrentar a vida. Tudo é Jesus. Quer saber como viver? Vá ver Jesus. As palavras de Jesus. Tudo Jesus for fazer, fez. Você faça. O que eu vou fazer? Jesus faria? Então eu vou fazer. Pronto. Estudar o Evangelho, ler o Evangelho, não com pressa, mas com calma, sem pressa, sem correria, desacelerado. Sabe? Tranquilo. Deixa ali na marcha automática ali, no D e vai. Tranquilo. Tem que ser assim com Jesus. Glória a Deus. E ele suspira, dá outro suspiro. Mas quando ele deu o suspiro, não para. Com Jesus nada para. O véu foi rasgado do templo. Agora o acesso a Deus, você não precisa mais, olha. Você não precisa de pastor para te abençoar. Você não precisa de padre para te abençoar. Você não precisa de ninguém para te abençoar, nem um líder espiritual para te abençoar. O véu foi rasgado, agora você é abençoado diretamente por Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Hebreu diz que em 1 Timóteo diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Em Hebreus 7,25 diz que ele é o único intercessor. Então você não, para ir para o céu, para ter paz espiritual, você não precisa de ninguém, de líder nenhum. Você só precisa de Deus. O líder você precisa para ele dar instruções, ensinar a palavra, ouvir você, ser um apoio teu e tudo, mas não o teu mentor espiritual, ter uma pessoa que vai te abençoar, se você tem que passar pela mão dele, com essas coisas místicas, tudo não serve. Jesus quebrou tudo isso na cruz do Calvário. Acabou. Não há mais essas liturgias nenhuma para se chegar até o Pai, para ter acesso a Deus. Acabou. Estão verdadeiramente livres agora. É liberdade. Você agora tem liberdade em Cristo. Verdadeiramente sois livres. Você não está mais preso por religiosidade, não está mais preso por religião, não está mais preso por normas, por liturgias. Você ir para o céu você tem que vestir isso aqui, tem que seguir isso aqui. Para ir para o céu você tem que fazer isso aqui. Para ir para o céu você tem que orar de joelho. Para ir para o céu você tem que orar 3 vezes por dia. Para ir para o céu você vai ter que dar uma esmola. Para ir para o céu você... Acabou! Não tem mais isso não. Isso é religiosidade, isso é legalismo, isso é a lei. Nós estamos na graça. E a graça nos ensina a ser gente boa, sem precisar que ninguém está forçando, por exemplo. Somos fruto da graça? Somos. Nós aprendemos naturalmente, sem ser pressionados nem forçados, a ajudar os outros, a amar os outros, a abençoar os outros, sabe? A ser leveza para os outros. Tudo isso, mas sem pressionar, sabe? Sem forçar. O nosso culto principal somos nós. A igreja é bom, claro, a igreja a gente vai, né? Ver os irmãos, a gente está tudo em nome de Jesus. Mas quando se não tivesse igreja, não tinha problema, tem a gente. Tem a sua casa, tem você, né? Ninguém morre, ninguém se desvia ou coisa parecida por causa de um culto. Não acontece isso, essa mentalidade ainda está pequena. Não, tem pessoas que você não veio no culto, porque você veio no culto, né? Eu nunca fiz esse negócio aqui, nem ligo, estou tranquilo. Olha, a pessoa às vezes não veio porque não quis vir, está cansado, não quis, pronto. Não quer dizer que ele é do demônio, que ele está mal, que ele vai estar frio, está lá certo. Não.
Tem muita gente que vai para a igreja direto e está frio por dentro. Isso não é o termômetro, não é. Tem nada a ver uma coisa dessa. Claro que quanto mais você tem desejo de estar na igreja, de ir para a igreja, é bom. Mas se você um dia não quiser vir, não tem problema. Você tem sua casa. Olha, Jesus disse assim, quando for orar, vai lá para a igreja. Porque eu estou lá. Se você for para a igreja, não adianta não. Foi isso que ele disse em Mateus 6? Quando você for orar, entra no teu quarto. Onde é teu quarto? Aonde? Não estou entendendo. Aonde é? Na tua casa. Fecha a porta. Vai em secreto. Não fala nada não. Só pensa em secreto, que eu em secreto te responderei. Responderei publicamente. Te abençoarei. Glória a Deus, aleluia. Jesus, a mulher chegou, a mulher samaritana, aqui nesse poço é o lugar, né, que deve ser adorado, ou lá em Jerusalém, no templo, que os judeus dizem. Jesus diz, nem aqui nem lá. Deus é Espírito. Tem que ser adorado em Espírito e verdade. Não existe lugar sagrado. Mesa sagrada. Lenço sagrado. Vassoura sagrada. Cadeira sagrada. Óleo sagrado. Não tem nada disso não. Não existe essas coisas. Isso é misticismo. Muita coisa dessa é para ganhar dinheiro mesmo. E ganha mesmo. Vai para tu ver, eu vou botar um óleo aqui, dizendo que eu fui lá em Israel. E nesse óleo eu dou uma cantada em 2 pessoas para dizer que foi curado. E tem uns que podem até ser, né? Psicologicamente, você sabe que existe o placebo, né? Ou então Deus pode ter curado também. Então, qualquer coisa pode ter acontecido. Quanto é que ganhar dinheiro nisso? Um absurdo. Nem a gente estava num prédio, como a maioria acontece, né? Estava num prédio rico, não sei quantas igrejas, o povo tudo querendo entrar, querendo dar dinheiro, tudo. Hoje, para fazer comércio com igreja em nome da fé, é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque o povo é místico, o povo gosta dessas coisas, né? De pegar no sal, de pegar no óleo, de pegar, sabe? Na oração do pastor, parece que só funciona a mão do pastor, a pessoa não tem... Vai pro teu quarto, Jesus diz. Quem é? Eu e tu, cara. Eu e tu, minha irmã. Bota mais ninguém no meio, não. É só nós. Para com esse negócio. Sabe? Tem gente que tá... vamos chamar o pastor para orar. Não, por que tu não ora lá? Eu não estou entendendo. Se a oração é no nome de Jesus, eu entendo que tem pessoas que foram acostumadas nas suas religiões assim, né? De ficar carente, dependente emocional, espiritual de um líder. Aí, para tirar isso é muito difícil. Mas quem puder tirar, tira. A gente tem que ter honra aos nossos pastores, deve honrá-los, reverenciá-los, né, que são pessoas de Deus. E tudo. Por exemplo, se eu estiver no ônibus e uma freira chegar, eu cedo o meu lugar para ela. Ou um padre, um religioso, seja o que for ele, eu cedo, por respeito. Ele está levando o nome de uma religião, ele está levando o nome de fiéis e tudo, aí está cuidando de vidas, pastoreando suas vidas, né? Tem que ter um respeito. Agora, se prostrar e dizer eu só recebo a bênção através dele, e tem igrejas agora que é assim, que a pessoa, eu vou dar cobertura espiritual a você. Meu irmão, cobertura espiritual chama-se Jesus Cristo, chama-se Espírito Santo, glória a Deus, e o Pai do céu, a Trindade Santa é a nossa cobertura espiritual. Nós não precisamos de ninguém para estar dizendo, eu vou tirar minha cobertura, eu vou botar minha cobertura, eu vou tirar minha cobertura, eu vou botar minha cobertura. Para com esse negócio. E essas igrejas estão lotadas, entupidas, por quê? O povo é leigo, nécios, como sempre. E para aprender assim, Bíblia, verdade, é muito difícil. O povo prefere a mentira do que a verdade. Parece até que a mentira satisfaz, dá um prazer. Por quê? Pastor, eu gosto tanto de ser enganada. Eu acho tão bom isso, pastor. O senhor não imagina. Pastor, leva uma baciazinha lá, cheia de óleo para a igreja. Pastor, leva uma vassourinha lá para a gente pegar, ser ungida e levar para varrer nossa casa. Pastor, leva uma areiazinha de Israel. Pastor, leva um salzinho. Pastor, faz uma oração agora aí nessa live, para eu botar um copo d'água aqui em cima e o senhor abençoar, ó a mão. O senhor abençoar e eu ficar toda curadinha, toda cheirosinha, toda limpezinha. É um NAC da vida, tomar um NAC espiritual, né?
tirar toda coisa que for tóxica aqui dentro. Ah, pastor, faz isso que eu estou precisando disso. Ó. O senhor vai ver, pastor, como o senhor vai ter tantas visualizações. Faz, pastor. Faz. Prefiro a verdade das Escrituras Sagradas, mesmo que isso não renda nada, mesmo que isso não propague muita coisa, nem que isso não dê status. Eu preciso só de uma igreja que seja consciente, ciente do seu papel de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus que é ensinar a palavra, a salvação, o arrependimento, a mudança de vida e o bem ao próximo. É nessas estradinhas que a gente vai, mesmo não tendo um teto. O nosso teto é o Senhor Jesus. A nossa cobertura é o Pai. Nós estamos debaixo da sombra do Onipotente e descansamos nela. Por isso que essas coisas não nos abalam. Se houve promessas para a gente não cumprir, o problema, não tem problema nenhum, Deus abençoe. Nossa estrada, nosso futuro está nas mãos de Deus. Se cremos que a igreja está fazendo o papel dela sério, um papel sério, desmistificando o povo, porque o que tem de gente ao nosso redor, mística, assustada, sabe, cheio de coisas, eu olho assim, meu Deus, não aprendeu nada, não está aprendendo nada, mas eu não vou desistir não, vou continuar ensinando, que é meu papel, são os ossos do ofício. Jesus ensinou tudo aquilo e na quinta-feira santa não adiantou nada, os caras continuaram lá do mesmo jeito. Na sexta-feira aquela multidão, né, milhares e milhares do mesmo jeito. Jesus morre e continua do mesmo jeito, triste, pensando que ele tinha morrido. Não se lembraram que só no sábado que ia haver o descanso, mas no domingo ele ia ressuscitar. Uma nova história ia surgir, mas depois que ressuscitou, Tomé não estava lá para ver quando ele foi visitar os apóstolos. Ele falou, não, só se eu pegar nele. Teve que Jesus voltar, entrar, mostrar as mãos. Você está entendendo? E quem sou eu? Sempre vai ter pessoas mais evoluídas, que pegam as coisas mais rápido. E vai ter aquelas pessoas que pegam mais ou menos e acham que pegou, mas não pegou. Já falta muito. E tem aquelas que não vão pegar jamais. Vão ficar sempre naquele nível, só porque não procura subir de nível. Tem gente que fica só no nível, sabe por quê? Porque não quer subir de nível. E na caminhada cristã a gente precisa subir de nível. É um processo. Glória a Deus. Você se converte, aí vem os primeiros passos, discipuladinho. Aí depois a coisa vai do alimento, né? Do leite. Com o tempo vem um alimento sólido. Isso é em tudo na vida. Você vai se formar em algo, você primeiro tem que estudar na infância, né? O jardim da infância, você nem sei mais esse nome. Aí vai crescendo, crescendo. Tudo fases na vida. Aí depois vai para a faculdade. Aí passa 5, 4, 6, 10 anos, sei lá quantos. Ainda faz pós-graduação, já faz um monte de coisa. Sempre tem que estar crescendo de nível. Né? Eu terminei tempo atrás aí o meu doutorado de teologia. Sempre! Aí depois fiz cursos, psicologia pastoral, psicanálise cristã. E eu não estou parando nada. Estou terminando alguns cursos aí também de neurociência, outras coisas. Tem que subir de nível sempre. E na vida cristã é necessário subir um pouco de nível. Tem gente que não muda, não quer mudar. Por quê? Porque fica na mesmice. 40 anos de crente, 30 anos de crente, 20 anos de crente. Ah, eu sou antigo, eu sou madura na fé. Meu Deus, mais infantil do que isso não tem. Emoções à flor da pele, distorce tudo, tem que ser do seu jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. Não sabe conviver com diferença, não sabe sei lá o quê, não sabe, desiste sei lá o quê, é mais o que. Irmãos, nós temos que estar crescendo direto. Eu todo ano faço desafio para mim. Todo ano faço desafio para mim. Eu não me aceito parar, ficar estagnado. De jeito nenhum. Eu tenho que procurar melhoras, eu tenho que procurar, jogo o joelho no chão, ora, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se mistura com pessoas num nível bom também para poder aprender. Não é?
eu tinha dificuldade na época em matemática, aí eu fiquei muito amigo de um colega que era muito bom de matemática. E eu se tornei realmente um dos melhores amigos dele e ele meu. Mas eu aprendi tanta matemática com ele, porque a gente conversava as coisas e ia para matemática, conversava para matemática. Busque gente cristã verdadeira, sabe? Pessoas cristãs, que não é aquelas que você acha que está e amanhã não está. O crente ioiô, não queira muito um crente ioiô não, que é aquele que hoje eu estou, amanhã eu não estou. Né? Nunca está, sempre está se alterando. Procure pessoas estáveis, pessoas que possam acrescentar para você, pessoas que possam somar para você e que te traga paz, né? E nunca se acomode com a tua espiritualidade. Sempre desafie a sua espiritualidade. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Tem muita coisa na gente, mas é muita, não é pouca não, que precisa ser mudada. Então, do jeito que a gente tem que cuidar do organismo, tem que tomar água, tem que se hidratar, do jeito que a gente tem que se alimentar direito, do jeito que a gente tem que evitar algumas comidas, do jeito que a gente também é na vida cristã, na nossa vida. Há coisas que a gente precisa evitar, há coisas que a gente precisa acrescentar, há coisas que a gente precisa ingerir, e não tem uma água melhor, a hidratação melhor do que Jesus de Nazaré. Porque as palavras dele são palavras de vida eterna. Quer funcionar? Quer a receita? Quer a bula para ver como é que funciona? É Jesus. Está nos evangelhos. Mateus, Marcos, João, né? E você vai para Atos, Lucas, para tantos outros. Vai seguindo em frente. Que um ensina o outro, um ensina uma coisa que o outro deixou de ensinar, mas que o outro completa, e você vai se completando quando você enfrenta a Bíblia, no sentido de se render à Bíblia, se render ao Novo Testamento, seriamente. Não como hoje do crente oba-oba, mas o crente com os pés no chão. Os crentes da cruz, os crentes da Semana Santa, que sabem viver a quinta, como nós já citamos, que sabem viver a sexta, como nós já citamos, e o sábado do silêncio, da introspecção, da reflexão, do examinar a si mesmo, do pensar, do acalmar, desacelerar e pensar na sua vida. O sábado foi o sábado do silêncio, onde as ideias precisavam ser reajustadas e ajustadas. Porque muita coisa aconteceu na quinta e na sexta, e o sábado é tentar digerir isso aí. Tem tanta coisa que está acontecendo na vida da gente, mas a gente precisa dar um tempo, parar para tentar digerir tudo e ver qual a melhor atitude para se fazer nos próximos passos. E o sábado é o sábado que a gente tem que esperar para ver o que vai se manifestar, para ver o que é que vai acontecer. Porque o domingo está chegando. E o domingo chegou. Glória a Deus. Chegou de madrugada, chegou cedo, nas primeiras horas do domingo, Jesus ressuscita. Uma nova história surge, um novo tempo surge, e isso vem para a nossa vida. Talvez a tua quinta-feira esteja muito complicada. Não quer sair nunca da quinta. Estagnou na quinta. Foi aquele fator platô, né? Ficou mesmo. A sexta, está piorando a situação. Jesus morre, né? Está piorando. Aí você fica, puxa, e agora? Aí vem um sábado de silêncio, um silêncio que você não tem resposta. Sua cabeça está a mil. Ruminação, tanta coisa, até você não consegue se equilibrar nada, botar nada na cabeça. É o dia da inquietude. No dia que quiser ser a quietude, que é o sábado de descanso, é a inquietude. Porque o corpo está quieto, mas a alma está agitada. Mas nós sabemos que tem um domingo que pode mudar toda a nossa história. A nossa vida não vai ser só de uma quinta, de uma sexta, nem de um sábado, não. Vai ser de um domingo. Um domingo de um novo começo para dias melhores. Com Jesus, dias melhores virão, como diz o ditado. E pode vir. Acreditar que o que ele falou, ele cumpre. Ele ressuscitou. E ele, por amor, fez isso. Por quê? Porque se ele não ressuscitasse, seria em vão a morte na cruz do Calvário. Mas a cruz serviu tanto para ele morrer, como para reviver. E nos dá vida e vida em abundância. Então,
Foi uma palavra prolongada, mas foi muito boa para essa semana, né, santa. Você que não assistiu desde o início, que desde as... Meu Deus, tem umas 2 horas pregando. Então, tem umas 2 horas atrás eu iniciei essa palavra da Semana Santa. E vai ficar aí, logicamente, né? Vai ficar aí, você pode ver com calma, hoje mesmo, antes de dormir, e aplicar para o seu coração. Pense tudo, retenha tudo que for bom. Faça como Paulo diz. Se a nossa mente só retém o que é bom, a gente vai viver em paz. Vai ser a nossa mente carregada. A gente quer colocar só coisa ruim, quer complicar mais o que já está complicado. Aí a vida vai ser um inferno, realmente vai ser um inferno. Mas, relaxa. A quinta teve, a sexta teve, o sábado, daquele tempo do silêncio, tempo que nada acontece, estagnado. Mas tem o domingo que acontece tudo. O véu, a pedra, né? Foi aberta pelos anjos, Jesus ressuscitou, a alegria voltou, a alegria vai voltar para a sua vida, a saúde, quem sabe, vai voltar para a sua vida, ou então o consolo, né, que Deus pode te dar, o conforto. Alguma coisa vem, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai chegar e vai consertando tudo que precisa ser consertado. E Deus, com certeza, provou que o que Ele fala é a verdade. E o que Ele diz, Ele cumpre. Ele disse que ia ressuscitar, e Ele ressuscitou. E Ele disse mais, que ia voltar, e Ele vai voltar. Já está voltando. Que a gente esteja, que nós possamos estar preparados como as 10 virgens, né? As 5 que eram lúcidas, que estavam preparadas com seu azeite. Tinha azeite, para quando o mestre chegar, o azeite está lá. O azeite é o Espírito Santo, é nosso testemunho, é a nossa vida com Deus. Que a nossa vida com Deus esteja sempre ali, nos altos e baixos, mas sempre ali, com Jesus, nunca descendo da cruz, nunca deixando de carregar a cruz, nunca deixando de negar a si mesmo, mas pagando esse preço, esse alto preço, esse preço que é bom, que é um preço que nos traz recompensa de vida eterna. Essa vida é passageira, tudo isso está passando, vai passar. Até a roupa da gente perece, até o corpo da gente perece, né? Até as marcas, né, do tempo vem, né? Não tem jeito, é o jeito. Tudo perece na vida da gente. Uns órgãos, né, perece, mas a vida eterna não perece, é para sempre. E é essa promessa que Deus tem para nós, promessa real e verdadeira. Não de, como Satanás, eu te dou esse reino, eu te dou isso aqui, próximo diante de mim. Eu não queria nada disso. O negócio de Jesus é eternidade, é o que é bom eterno. E eu e você temos essa opção, eternidade. Morar na Nova Jerusalém, andar na Cidade Santa, não vai haver mais choro, nem dor, nem doença, nem nada. Só paz, só alegria, rever nossos entes queridos, pessoas, ver anjos, ver personagens da Bíblia que a gente sempre admirou, ver a presença de Jesus na vida da gente e começar a entender tudo que a gente não entendeu durante a vida. Vai ficar tudo claro, tudo perceptível, tudo maravilhosamente bem. Essa esperança que a gente precisa ter. E a gente vai vivendo em paz a cada dia, assim, com essa mentalidade, como Paulo diz, retende tudo que é bom. E o que é que eu trago para mim? Como Jeremias disse, eu quero trazer para mim o que traz esperança. Só isso que traz esperança. Que Deus abençoe e os guarde, que Deus possa fortalecer cada vez mais sua vida em Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe esse vídeo, essa pregação com alguém. Curta também, né? Faça o seu trabalho evangelístico, ajude alguém para ouvir essa palavra, tá bom? Que Deus abençoe e os guarde. Em nome de Jesus, amém.